Foi? Tá ouvindo? Deixa eu ver, tô ouvindo, tá tudo perfeito aí. É porque, infelizmente, a internet é ruim mesmo aqui. Já tá valendo. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. Já está ao vivo aqui. Deixa eu só fazer mais uns ajustes. Só um minuto. Outro. Já tá rolando, não? Já está ao vivo. Já está ao vivo, então No... vamos lá. Está ao vivo. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui iniciando nossa primeira live. Quero agradecer ao cordelista Regis Medeiros, que aceitou o convite, aceitou participar, fazer esse bate-papo com a gente. E quero dizer que a proposta, a ideia é justamente isso, gerar um debate em Água Branca, já que, infelizmente, né, existe pouca mobilidade social, existe pouca discussão e circula pouca informação. Então, diante disso, eu me senti até na obrigação moral de ser um provocador desses debates e com as pessoas que estão fazendo arte, fazendo cultura, fazendo política, que estão se movendo na sociedade. Então, eu acho que a ideia é essa. Então, vamos torcer para que, de fato, aconteça um debate e que esse debate seja, né, traga frutos. Então, Regis, primeiramente, uma boa noite para você e muito obrigado por participar desse bate-papo comigo. Boa noite, Michel. Eu que agradeço o seu convite. É sempre bom falar de arte, falar de cultura, né? E principalmente para a sociedade de Água Branca, que tem uma riqueza enorme quando se fala em arte e em cultura. Sim. E... Regis, pode falar, por favor. Não, fale. Eu queria inicialmente que você me contasse, porque até, né, quando eu morava aí, apesar que já faz um tempo que eu saí daí, eu não sabia desse seu talento, né, com cordel. E como é que começou isso aí? De onde é que surgiu isso? Na verdade, Michel, nem eu sabia que eu tinha, né, esse talento. Eu comecei há apenas 1 ano e meio atrás. Sei. Apenas 1 ano e meio atrás foi que eu comecei a escrever poesia, a poesia rimada, né? Porque tem aquela poesia que não tem rimas, por exemplo, Cecília Meirelles, né? Ela faz uma poesia que não tem rima, algumas, né? E algumas ela rima, mas eu
faço a poesia rimada. A poesia de cordel rimada, que é feita em sextilha ou septilha. Certo. Sextilha são estrofes com 6 versos, septilha são com 7 versos, e com as rimas verdadeiras, né? Porque tem as rimas falsas. Que, por exemplo, chapéu, as pessoas acham que rima com cordel, e não rima. A rima, para ser verdadeira, tem que as 3 últimas sílabas, 3 últimas letras da palavra serem iguais. Então, tem todo um protocolo, toda uma regra para que o cordel seja... Para que uma técnica para que o cordel seja dito realmente cordel, verdadeiro, né? Então, foi há 1 ano e meio atrás que eu comecei a escrever. E aí, claro que quando eu vi meu potencial, né, eu procurei as academias. Procurei a academia de Alagoana, de cordel, para que eles me dessem uma força, para que eles me ensinassem alguma técnica, e também procurei a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E aí foi através dos mestres do cordel alagoano, como o Ciro Veras, por exemplo, que é o nosso presidente da academia. Certo. E também os mestres da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que aí eu fui pegando informação e fui adquirindo toda essa técnica que eu demonstro aí nas minhas escritas. E eu achei interessante porque o povo lhe abraçou, né? Você é um fenômeno das redes sociais, né? Então, as pessoas... É uma prova de que as pessoas estão sedentas por cultura e que realmente gostaram e gostam da arte que você faz, né? O Facebook é uma prova disso, né? Modéstia à parte, eu gosto quando as pessoas curtem. É bom para mim, né? Para o ego, para que é incentivador. Na verdade, quando eu vejo um poema meu sendo curtido, sendo comentado, é bom porque me incentiva ainda mais a escrever. E eu gosto de escrever sobre o cotidiano. Tivemos um problema. Travou aí. Vamos aguardar um minutinho, o Regis vai entrar novamente. Só um minuto, está voltando. Problema com a internet aí. A internet não é muito boa. Vamos aguardar mais um pouco aí, pedir a paciência de vocês, porque, né, infelizmente tem esses problemas. Não sei o que aconteceu com a internet do Regis.
Tá. Quase. Tivemos um problema aí com a internet do Regis. Uma pena. Pena. Tentando conectar, mas não está indo. Tá me ouvindo, Ed? Me ouve, Ed? Tá me ouvindo? Oi, Michel. Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo. Então vamos lá. Estou ouvindo. Uma parada aí, uma travada, vamos lá. Então, continuei. Teve um... Então, aí eu consegui entrar na academia, né, de literatura de cordel alagoana. Com isso, eu já vou lançando 5 livretos de cordel aqui que fala sobre a nossa cidade, nossa região. E tenho uns 10 para ser lançados, né? Só que para lançar um livreto requer recurso, dinheiro. Então, estou esperando chegar esse recurso para que eu lance mais alguns cordéis. Eu quero lançar logo um cordel sobre Corisco, que é uma personalidade forte aqui de Água Branca. O cordel já está pronto, a história já está pronta. Agora é só ter o dinheiro para poder ir para a gráfica e lançar o livreto sobre Corisco. Maravilha. Por isso que é interessante. Depois vamos conversar mais sobre ele. Outra coisa que eu acho interessante nos seus cordéis é que você tomou uma decisão que é política, não partidária, né? Mas política como se portar. E você faz questão de dar visibilidade aos personagens do povo, da nossa cidade. E geralmente alguns rabiscos que a gente tem, né, sobre a história de Água Branca, geralmente é falando do quem fundou, ou seja, dos ricos e tal, e o povo, que realmente quem construiu a cidade, né, quem botou a mão na massa, geralmente fica invisível, né? E você faz questão de trazer esses personagens. Isso, eu acho que é uma das minhas marcas é essa, né? De falar sobre aquela pessoa que como você diz, né, está invisível perante a sociedade, porém fez muito pela comunidade. Por exemplo, Tonho de Rafael. Tonho de Rafael participou da construção de quase todos os calçamentos da cidade. Sim. Né?
Então, eu me senti na obrigação de homenagear ele fazendo o cordel sobre ele. Não, maravilha. Algumas outras Eu sempre fui personalidades fã. também aqui da cidade que eu já homenageei. Sim, sim, inclusive do Sim, futebol, daquele do futebol ficou bom. Então, botou todo mundo uma vez só, né? o futebol, eu sempre, como eu morava, né, vizinho ao campo, toda tarde eu estava no campo. E aí aquele povo do futebol ficou como se fosse minha família, né? Ficou impregnado na minha mente. E aí, toda vez que eu vou escrever alguma coisa, tenho que lembrar daquele povo que estava ali toda tarde no campo jogando bola e era aquela alegria no campo, né? E esses são os personagens da Quando o campo cidade. era Eles mais são... democrático, o campo não tinha. O campo era mais democrático, não tinha as paredes, né, trancando ele. Aí a gente podia entrar, podia sair. Sim, Aí, ficava pendurado aí no vem essas barranco, né? lembranças, sabe? E aí lá na barranca, embaixo tinha uma mangueira, a gente ficava lá na mangueira, na sombra da mangueira. A sombra da mangueira era muito concorrida. Torato vendendo laranja, contando piadas, esculhambando o jogador. Tinha o Torato vendendo a laranja dele, era Mané Sertão de um lado gritava, né? Nego Doge comandando o Vila Nova, Edmilson Monteiro comandando o CSA, o Geraldo dos Anjos comandando São Paulo. Então no poema eu tentei colocar cada personagem no seu devido lugar, né? Até o nosso flamenguista Deilton eu coloquei Daí, lá torcendo. daí. Não, mas muito bom. Parabéns por isso aí. Eu acho que o caminho é esse aí, é dar visibilidade a esse povo, e é esse povo que faz a cidade, né? Que conta a história da cidade, que vive a cidade, que produz a cultura da cidade, que na verdade cultura é tudo que é produzido pelo ser humano, né? Construir um cesto é cultura, fez uma casa é cultura, fez uma música, um poema, tudo é cultura. Toda manifestação humana é cultura. E o artista, e você faz isso muito bem, é justamente o observador, de ver a poesia em cada gesto, em cada ofício, em cada trabalho, em cada manifestação. É isso mesmo. E essa cultura que você acaba de falar, né? Aquela pessoa que faz o cesto, aquela pessoa que faz o barro, elas têm que ser vistas, né? Porque são elas que fazem a história de Água Branca, né? Então eu tento imortalizar, na verdade, imortalizar elas no papel, porque daqui a pouco a gente vai embora, né? A gente morre, vai para outro plano e a poesia fica imortalizada. A poesia vai ficar aqui para sempre, né? Para as outras gerações, né? Então a gente tem que imortalizar esse povo para que os nossos netos, bisnetos, eles tenham essa história para ler. A memória, né? Que na verdade a memória aí é muito falada, né? Mas na verdade ela tem que ser escrita para se preservar. Porque se o indivíduo morre, a história vai com ele, né? E na medida que você escreve ela está escrita, está registrada, documentada para as próximas gerações, né? Um pecado aqui da cidade é esse, né? Que não tem uma história, né? Escrita, uma história não. Formal, escrita. Isso. A gente percebe e consegue encontrar resquícios em um pedaço de jornal antigo, em um livrozinho antigo que alguém escreveu, mas uma história mesmo contada de verdade da cidade e da região toda, assim, não tem. A gente peca, a sociedade peca nisso. Eu acho que isso aí é uma das coisas que mais me envergonha como Água Branquense. É não ter uma história oficial escrita. Água Branca é uma cidade que está indo completar 150 anos e nós não temos uma história oficial escrita. Isso é uma vergonha. Uma das cidades mais importantes do estado de Alagoas, certo? Nossa cidade chegou a uma época que a gente tinha 54
54 engenhos de cana-de-açúcar. Açúcar, naquela época, era a commodity, ou seja, o produto mais valioso do planeta Terra. Então, se nós trouxéssemos para hoje, era como se Água Branca tivesse 54 poços de petróleo. Não é à toa que a gente tem todo esse casario aí. Então, imagina hoje, em 2020, se fosse para levantar recursos para construir apenas um casal desse aí, praticamente ninguém tem. Então, quer dizer, todo esse recurso foi extraído, né, de Água Branca, da terra, da cana, o povo que produziu esse recurso, essa riqueza. Então, a Água Branca já foi, né, já teve seus momentos de glória. E, infelizmente, essa história não está documentada, não é escrita. Inclusive, eu tenho muitas suspeitas. Esses fragmentos que a gente consegue encontrar na internet e tal, não tem nenhum crivo de ciência nisso. Então, inclusive, a gente pode estar acreditando em coisa que, na verdade, não é nem verdade. Né? Então, o que acontece? O que eu imagino, né? O que eu penso. Isso aí era uma coisa simples de resolver. Porque o que acontece? Hoje nós temos o Campus do Sertão aí em Delmiro Gouveia. Ali tem um curso de História. O que é que precisaria? Precisaria que a prefeitura, né, arrumasse uma sala, fosse lá, conversasse com o professor no departamento de História, fizesse um convênio com eles, para que eles escrevessem de maneira oficial, né, com base em ciência, com critério, para que fosse escrita a história de Água Branca, a história oficial. A prefeitura entraria com o quê? Apenas com algumas bolsas, né, que seriam os estudantes que iriam ajudar o professor, uma sala com internet, ar-condicionado, uma estante, um lugar para botar livro, papel, e dar toda a infraestrutura para que eles, o professor, o departamento de História, trouxesse para nós uma história escrita. Isso aí levaria uns 3 anos, mas o custo da prefeitura seria praticamente zero. Certeza que os professores ali teriam todo o interesse em participar disso, né? Porque a função deles é produzir ciência. Então, estariam produzindo ciência na comunidade onde estão inseridos, que é onde está o Campo do Sertão, e o benefício para a Água Branca aí é incalculável. Né? É por aí mesmo, tem que fazer isso. Se a gente quiser uma história escrita da gente, tem que fazer isso. E o bom de tudo isso é que a UFAL está aqui no nosso terreiro, né? Está vizinho a gente, a UFAL, Universidade Federal de Alagoas. E nesse campus aqui do Sertão tem o curso de História. Isso. Não é isso? Então ficou mais fácil ainda para que seja escrita a história de Água Branca oficial. E está na porta de casa. A única coisa que precisa é só compreensão política, né, do gestor aí, compreensão política, e o investimento da prefeitura é zero. É isso que eu estou dizendo. Vai dar uma bolsa para um estudante ali de 300, 400 reais, só para ele se manter, porque também é um trabalho. O professor vai vir, que o professor já é remunerado pela universidade, certo? É a função dele também, a universidade, produzir, né, ciência na comunidade em que ela está envolvida, e a prefeitura entraria só com a infraestrutura, que é uma sala, né, um ar-condicionado, uma coisa, um carro, né, só, eu preciso ir lá na comunidade da Quixabeira, preciso ir lá no Bugueirão, tal, não sei o quê, e aí a prefeitura forneceria o carro, e quando passasse 3 anos, a gente teria uma maravilha de nossa história escrita, de maneira oficial, com critério científico, e pronto. Inclusive, isso repercute em outras áreas, como, por exemplo, o turismo. Um turista chega em Água Branca, a história que a gente conta é a mesma. Olha, tinha Faustino Santos, com mais não sei quem Santos, que veio aqui e a água era branca. Só. Então, falta muito mesmo. Falta muito, mas está fácil de ser resolvido, né? Essa questão, né? Sim. Inclusive, uma coisa que nem você falou aí, você está para lançar um livreto do Corisco, certo? Do Corisco. O livro já tem um nome, é Corisco, o Cangaceiro de Água Branca. Eu sempre coloco Água Branca, o nome Água Branca, onde eu vou, né? Eu sempre, nos meus poemas, quando eu mando para você, quando eu espalho pela cidade os poemas recitados, eu sempre digo assim: eu sou José Reginaldo Medeiros, poeta cordelista de Água Branca, Alagoas. Maravilha. Isso né? aí. Porque, você percebe, né? Porque na verdade, eu quero é que Água Branca se mostre mesmo, sabe? A beleza de Água Branca vá além daqui do sertão. Eu quero que se mostre mesmo para o Brasil. Eu quero que se mostre mesmo para o mundo.
É por isso que no final de cada poema eu cito o nome de Água Branca, que as pessoas venham conhecer. Agora, para as pessoas conhecer, tem que ter um casario preservado, tem que ter uma história escrita, né, como você está falando. Tem que ter uma base para acolher o turista, né? Não, isso aí é o mínimo, né? É o mínimo. Não há que se falar em turismo, certo? Atrair turista para Água Branca se a gente não tem um mínimo. Nós não temos um mínimo. Então, quer dizer, um turista chega, um turista, né, mais bem informado, tal, né? E vem aí do Sudeste ou de qualquer lugar e aí diz, me conta aí a história de vocês. Aí não tem praticamente nada para contar, porque não tem nada escrito. Diz, não, eu queria um livro daqui, eu gostei da cidade muito bonita, o casario e tal, eu queria levar um livro com a história de vocês, até para eu divulgar aí por onde eu andar e tal. Não tem. Aí não dá, né? E tem uma história interessante que aconteceu comigo em relação ao Curisco, certo? Isso há uns 15 anos atrás, aqui onde eu moro. Era férias, né? E aí eu fui na biblioteca da Universidade Federal aqui de Santa Catarina e disse, vou pegar alguma coisa para ler, né? Só que eu não queria nada muito sério, né? Aí fui lá e, por coincidência, fui passando lá e peguei um livro de folclore, sem nenhuma pretensão. E aí comecei a abrir o livro de folclore, isso 15 anos atrás. E aí me deparo com o quê? Com a história de Curisco, dizendo que Curisco era de Água Branca. Aquilo ali chega e me deu um frio na barriga. Eu digo, de Água Branca? Cara, eu sou de Água Branca, eu não sei disso. Como é que eu vou achar um livro aqui do outro lado do país que está dizendo para mim, que sou um aguabranquense, que Curisco é de Água Branca? E eu não sabia que Curisco era de Água Branca. Quer dizer, um dos personagens mais importantes da história do Brasil, inclusive tem filme nacional, foi o braço direito do Lampião, ou seja, né, o cangaço, o fenômeno do cangaço é um dos fenômenos sociais mais importantes do Brasil, e o Curisco, na hierarquia, era o segundo. Né? E eu, que era de Água Branca, eu não sabia disso. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabem, né, que ele era de Água Branca. É uma história forte, né, do Curisco, forte, importante para a história, importante para o cangaço, mas, infelizmente, pouquíssimas pessoas sabem que ele é da Serra da Jurema, hoje pertence a Pariconha, mas na época, antes de Pariconha se emancipar, pertencia à Água Branca, né? Uhum. Imagine, Dadá ficou viva, Dadá morava em Salvador, certo? Ficou viva aí, eu não vou me recordar agora o ano exato em que ela morreu, mas ficou ali até os anos 2000, por ali. Quer dizer, toda essa história viva aí que diz respeito à Água Branca, que na verdade o cangaço foi tudo em volta aí de Água Branca. Não? Maria Bonita é ali, né? Pertinho de Água Branca, do lado do interior do município de Paulo Afonso. O primeiro assalto do Lampião foi em Água Branca. Existe relatos, né, históricos, que o Lampião morou em Água Branca. Eu tenho uma tese particular, né, não sou historiador, mas eu acredito que o Lampião conheceu o Curisco, inclusive, quando morou aí na adolescência. Sei. Então, a história do cangaço é muito rica, né, aqui, muito forte aqui em Água Branca. Como você falou, o primeiro assalto dele, de Lampião, foi aqui. Dizem que foi até com o dinheiro do primeiro assalto, que ele se equipou mais ainda para poder ter aquele maior poderio bélico. Então, o cangaço tem que ser mais explorado aqui em Água Branca. Tem que ser bem mais explorado, né? O casarão, que foi alvo do Lampião no primeiro assalto, está sendo deteriorado pelo tempo, o telhado está caindo, né? Meu primeiro livro de cordel é esse aqui, e eu relato isso nesse livro. Na verdade, eu exponho toda a minha angústia quando eu passo ali na frente do casarão e vejo ele abandonado, fechado, o telhado caindo. Se você puder ler o título dele aí, que aí na capa não fica muito bom, do livro. O Barão de Água Branca e seu palacete em ruínas. Eu falo um pouco da história do Barão, né? Como foi que ele construiu toda a igreja. E depois, já no final, eu falo sobre a casa que tá
sendo destruída pelo tempo. Destruída pelo tempo. Isso aí também é algo gravíssimo, né? E o mais chocante é que está aí na cara de todo mundo, né? É um lugar ali que todo mundo passa ali, é no centro da cidade, está encravado, né? E ninguém se manifesta, ninguém, né, cria uma pressão para que o poder público desaproprie o casarão, né? Isso é um poder que o prefeito tem, ele não precisa nem mandar projeto para a Câmara, certo? Ele precisa apenas fazer um decreto de desapropriação, fazer uma avaliação comercial de quanto vale o casarão, né? Preço comercial, preço de mercado. Então, digamos, o casarão vale 200 mil reais, um exemplo, certo? O prefeito vai lá, chega de manhã para trabalhar, pega o decreto, assina o decreto e comunica à família. Aí a família diz, olha, eu não quero, o valor está muito baixo. O prefeito deposita judicialmente esse dinheiro e a família vai discutir na justiça. Mas a família não pode discutir mais a desapropriação. A desapropriação já passa a ser do município Casarão. A única coisa que ela pode discutir é o valor da indenização, só. Então, quer dizer, com um gesto desse, que de alguma maneira até simples, a prefeitura passaria, né, a ser a proprietária do casarão, inclusive faria um convênio com os bancos. Tem o Banco do Nordeste, tem a Fundação Cultural deles, tem a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, e quer dizer, devolveria esse patrimônio e criaria um espaço de cultura para a população. Isso mesmo. Então, o espaço ia ser um espaço de cultura onde as crianças poderiam aprender diversos tipos de artes, né? Os grandes nomes aqui da cidade, como Marlene de Valentim, como Cristo de Nozinho, como o próprio Nozinho, poderiam ensinar as crianças as suas artes para poder a arte passar de geração em geração. No espaço, dentro do casarão, né? Imagine, claro. Fabricar arte dentro de uma obra de arte que é o casarão. Casarão histórico, seria extremamente simbólico, né? E sem contar que ali embaixo, a gente, quando era criança, nós íamos ali, né? E aí dizia que os escravos ficavam ali embaixo, tal, quer dizer, mas tem um espaço gigantesco que dá para ter outro espaço ali, né? Seja para fazer palestra, ou quem sabe até fazer um mini cinema, um mini teatro, ou seja, mais um espaço, não, na verdade, não tem espaço de lazer para a população de Água Branca. E como tu tá falando aí, tu falou o nome de uns artistas aí que são fundamentais. Por exemplo, um cara que nem Cristo Nozinho, pela capacidade dele, né, pelo talento dele, a genialidade dele, não tem ninguém que me explique que um cara desse não tem uma possibilidade, certo, de viver da sua arte. Né? E isso que você falou é extremamente importante. Imagina o Cristo dando aula para as crianças. Inclusive, ele é professor, dá aula para as crianças, não de escultura, né, de artes plásticas, mas de música para as crianças em Delmiro. Quer dizer, se o cara é daqui, é de Água Branca, por que o cara não está dando aula para nossas crianças daqui? O município perde, né, com isso, porque um talento como o Cristo deveria ser mais explorado, né? Ele deveria ser mais explorado. Uma arte que ele aprendeu com o pai dele, aí ele agora está manejando aquela arte lá, que é a arte renomada em todo estado, quiçá do Brasil, né? Quiçá no Brasil. Que ele deve ser mais explorado, né? Não só Cristo, mas um monte de artista tem aqui que deve ser explorado. Tem um monte, tem não pode, o artista não pode ficar trancado. O artista não pode ficar trancado em casa, fazendo sua arte e colocando na gaveta, não. Ele tem que fazer a arte e mostrar. Porque se eu fosse escrever e colocar os meus poemas na gaveta, a gente não estaria aqui debatendo, né? A gente não estaria aqui debatendo a arte. Inclusive, você fez isso aí com muita habilidade, né? Você conseguiu se movimentar, né? Ocupar outros espaços, dar palestra, fazer apresentação na universidade, em eventos. Eu já fui algumas vezes nas escolas, né?
o ano passado, esse ano não, porque esse ano ainda nem começou, na verdade, né? Continuamos em 2019, 2020 ainda não apareceu, né? Sei. E então, mas o ano passado eu estive na Universidade Federal de Alagoas, a convite do professor Márcio. Inclusive, Michel, esse livreto que eu estou mostrando a você e a todo mundo que está ouvindo a gente, ele foi tema, ele foi base de estudo para um TCC de um estudante, de um graduado em letras. Opa. E aí me deixa todo orgulhoso, claro, né? Imagine um cordel meu ser objeto de estudo de um aluno de letras. Aí eu fui lá no dia da apresentação e foi muito emocionante, foi muito bom. Isso só engrandece, não só a mim, mas engrandece o cordel, que o cordel estava esquecido aqui no sertão. Antigamente, há 50 anos atrás, eu pesquisando aqui com minha família, minha mãe, na feira de Água Branca era o que se tinha cordel para vender, os cordelistas recitavam cordel na feira, e ultimamente não existe mais isso. Os cordelistas desapareceram. Desapareceram por quê? Porque não é rentável. Sim. Não dá dinheiro ser cordelista. Eu vendo um livreto desse por R$5. Eu pago, para eu mandar fazer na gráfica, esse cordel fica por 4. Sabe quanto é que eu ganho nele? R$1 em cada livrinho que eu vendo. Isso. Então, só é cordelista quem realmente tem o prazer de escrever em rimas. E talvez seja por isso que os cordelistas sumiram da região há algum tempo. E aí, ele vem, estou trazendo à tona, né, com muito orgulho, claro. Eu faço parte da Academia Alagoana de Literatura de Cordel, ocupo a cadeira número 21. Eu represento o Alto Sertão. As 9 cidades que englobam o Alto Sertão. Aí tem um representante que sou eu. A gente só vai ter outro cordelista aqui próximo em Santana do Ipanema, que vai ser membro da academia, que é o Diógenes. Ele é membro da academia, é meu confrade, né? Sim. Mas é um orgulho imenso para mim representar Água Branca e representar o Alto Sertão na Academia de Cordel de Alagoas. Maravilha. Não, e você teve uma ascensão muito rápida, né? Porque você começou não faz muito tempo, né? E de repente você já ocupou esses espaços, assim, que são espaços extremamente importantes, né? E o que é bom mesmo, assim, para mim, o que eu acho bom mesmo é quando chega uma criança, chega um jovem e diz: Regi, eu escrevo, que mandou uma mensagem: Regi, eu escrevo, dá para você olhar esse poema aqui que está bom? Dá para você me dar uma dica aqui de como eu escrevi um poema? São dezenas de pessoas que me procuram. Sim. Dezenas de futuros escritores, né? E eu acho isso muito bom. A parte boa de ser cordelista é essa. E que as pessoas escrevem e vêm me mostrar o que escrevem. É que, na verdade, isso aí é o teu salário, né? É o reconhecimento, né? Tudo isso aí é importante, porque você está ali, né? Para quem está de fora, acha que o cara senta ali e faz. Não, isso tem trabalho, o cara tem que sentar, tem que vir a inspiração, né? Precisa de um tempo. Então, como, infelizmente, você não é remunerado financeiramente como merece, então, pelo menos, já dá para se conformar com o reconhecimento da população, né? É gratificante, realmente é gratificante. Maravilha, maravilha. O Regi, outra coisa que eu queria saber é o seguinte: você fala muito de São João, né? E como um bom sertanejo, o São João, eu sempre digo que o São João é o nosso Natal, né? Na cidade grande aí, principalmente do Sudeste e tal, o Natal eles param lá com a família, né? Os parentes que vêm de viagem, que é para confraternizar com a família, né? E para nós aí, em Água Branca do Sertão, o Natal só tem apenas o valor religioso, né? As pessoas vão na igreja, né? Evidentemente. Mas essa coisa de confraternizar com os amigos, com os parentes e tal, não existe. Esse momento ele é celebrado no São João. E nós tivemos um São João agora atípico aí, mas você não deixou passar em branco, né?
Na verdade, o São João está na veia, né, do aguabranquense, né? O São João é uma festa importante, né? Depois da festa da padroeira, talvez seja a festa mais importante de Água Branca. E as pessoas vivem, né, o momento. Primeiro vem a expectativa, é junho todinho na expectativa, né? Começa junho, já começa a cortar as bandeirinhas, fazer os balões, enfeitar as ruas e tal. O povo não espera pela gestão, não espera pelo poder público, não. Já faz a própria festa. Sim. Já enfeita a sua própria rua, enfeita a área de casa, coloca bandeirinhas. Então, e desde criança que a gente vive isso. Então, não tem como não fazer, não tem como esquecer do São João nos meus poemas. Não tem, sim, porque já fica impregnado na memória, né? E quando chega essa época, todo mundo animado pelo São João, aí vem à tona toda aquela história que a gente, dos palhoções, né? Que a gente ficava na expectativa de que fosse logo construído os palhoções, o palhoção da rua, na frente da igreja. Sim, sim. Na verdade, o start do São João... Agora é uma pena que o São João está ficando de lado, né? Na verdade, o São João, há um tempo atrás, ele foi colocaram ele de lado, colocado de lado, uma festa importantíssima para a gente, e está sendo meio que desprezado por causa do Festival de Inverno. O Festival de Inverno, acho que pegou o foco para si e deixou o São João na penumbra, deixou o São João na sombra. Claro que tem alguns, assim, mais relutantes que dizem que o São João deveria continuar da mesma forma. O São João tem uma tradição secular aqui em Água Branca. Então, a gente não pode cortar, uma tradição dessa, né? É que, na verdade, é o seguinte, ó, cultura é aquilo que dá sentido para a nossa vida, certo? Então, como você falou, o start do São João, para nós, é no Corpus Christi. Quando vai terminando o Corpus Christi, você já vai ouvindo aquelas bombinhas estourando, você olha, tá chegando. Aí já vem toda aquela expectativa também da chuva, do plantio do milho, do feijão, as notícias que vão vindo do interior do município, olha, o povo plantou em tal comunidade, o negócio tá vindo, tá bom e tal. E aí, quando chega o São João em si, que é uma festa espontânea, né? Não é uma festa fictícia, é uma festa que é do povo, naturalmente o povo já se organiza para aquilo e tal, e, na verdade, o poder público só entra no final com aquele palhoção e tal, que eu acredito nem tem mais. Mas é uma festa do povo, genuína, que vem do povo, né? E um dos erros gravíssimos que eu observei aí foi o seguinte: inventaram o Festival de Inverno, que na verdade é uma invenção, não tem nada a ver com nossa cultura tem a ver com São João. O Festival de Inverno é uma coisa vazia, oca, né? E tal. E aí criaram o Festival de Inverno, criaram também uma cultura malucada, como se agora nós fôssemos... agora a modernidade chegou em Água Branca, tem um Festival de Inverno, tem um cantor que todo mundo só via na televisão, no CD e tal, e agora pode ver ali. Então, criou-se essa coisa, negligenciou o São João, deixou de investir no São João e passaram a investir no Festival de Inverno. Resultado: pelas informações que eu tenho, o Festival de Inverno, né, nas primeiras edições, foi até bem organizado. Mas hoje já não representa mais aquilo. Então, qual foi o resultado? O São João praticamente acabou-se e o Festival de Inverno também. O São João é uma festa que o povo já faz a festa, né? O povo com pouco dinheiro faz a festa. Vai na roça, pega a lenha da fogueira, quem tem roça. Quem não tem, compra uma carga de lenha por R$15, faz a festa, faz um mungunzá, mata uma galinha do que tem no muro, no quintal, e a festa é feita com pouco recurso, com quase nenhum recurso. O Festival de Inverno é uma festa grandiosa e que requer muitos recursos, né?
muito recurso e a cidade é pobre. Então, eu sou a favor do Festival de Inverno. Mas, como eu falei num poema ano passado, na época do Festival de Inverno, eu sou a favor do Festival de Inverno, mas que o Festival de Inverno seja patrocinado pelo governo federal ou pelas empresas privadas. Mas o Festival de Inverno, sendo financiado com recursos próprios, aí já fica uma coisa meio sem lógica, né? Porque é uma cidade pobre e fazer uma festa grandiosa dessa, assim, sem nenhum recurso federal, sem nenhum recurso de uma ajuda de uma grande empresa, aí fica meio complicado. E pedir ajuda às grandes empresas é fácil, é só ter projeto, né? E ter conversa, né? É arrumar algumas pessoas que possam ir atrás dessas empresas, dessas grandes empresas, para poder financiar o Festival de Inverno. Sim, claro. É que, na verdade, eu julgo o seguinte, né? O Festival de Inverno, do ponto de vista cultural, é uma festa oca. Significa o quê? Que a festa passa, certo? E o que é que fica? Nada. Só, fulano bebeu, fulano fez isso, o cantor foi bom, foi ruim e tal. Que é completamente diferente do São João. Do São João, não. Imagina, a gente lembra, nossa memória afetiva mais importante que existe era a gente pulando a fogueira com um amiguinho, para lá e para cá, e quando terminava de pular a fogueira, dizia, olha, agora você é meu compadre, e passava o ano todo chamando de compadre, às vezes pelo resto da vida. Era ir no palhoção, depois voltar, assar um milho na brasa, vem o vizinho e tal. Inclusive, outra coisa interessante, você falou do palhoção, que na verdade isso foi uma criação, na verdade ele existia um pouco antes, mas não era nada tão elaborado, né? Mas são inesquecíveis os São João que foram feitos pelo prefeito da época, era o Luiz Xavier, e o Vilmar Souza, né? Nosso saudoso Vilmar, que era o secretário de Cultura na época, né? Então, quer dizer, quando a coisa é bem feita, isso perdura no tempo, né? Tanto é que nós estamos aqui em 2020 falando disso, coisa de 1995, o São João, né, lendário de 96, todo mundo lembra e tal. E, pelo que eu percebo aí, hoje, né, com a gestão da cultura em Água Branca, a gente não percebe que essas coisas, né, ganham corpo. Eu, pelo menos, não percebo nenhum projeto da cultura que tenha alguma visibilidade, que seja de fato efetivo aí para a população tão carente de cultura, né? Tá me ouvindo, Red? Eu acho que caiu novamente, infelizmente. Tá ouvindo? Cortou algumas partes. Não, eu estava falando da questão do secretário né, falei do Vilmar, da época, né, que foi provavelmente, certamente, o melhor secretário de Cultura que Água Branca já teve, né, e uma das coisas, né, que ficaram na nossa memória afetiva, era o São João, a maneira como era feita, né, os palhoções. E eu falo que, no momento atual, a Secretaria de Cultura tem uma participação, né, muito limitada. E a gente não percebe nenhum evento, nenhum projeto, nenhuma iniciativa referente à cultura que seja algo vistoso, né? A secretaria, o Eládio, ele tem boa vontade, eu percebo isso nele, ele tem boa vontade, ele corre atrás, mas, assim, eu acho que os problemas estão aquém dele, sabe? Eu acho que estão em um patamar mais elevado, mas ele tenta, o Eládio corre atrás, ele vai atrás, ele quer, ele tem a boa vontade de fazer acontecer. Mas, assim, a falta de cultura do povo mesmo, né, que prefere, sei lá, prefere coisas banais do que
do que a cultura própria em si. Aí faz com que a sociedade fique carente de cultura, seja essa coisa carente mesmo de cultura. Acho que a coisa deve ser, a semente deve ser plantada nas crianças. Deve ser plantada nas crianças, nas escolas. As escolas têm que trabalhar o reizado, as escolas têm que trabalhar o pastoril, as escolas têm que trabalhar as quadrilhas juninas, sim, a escola tem que trabalhar a dança do coco, né? Tem que plantar a semente na criancinha, para que ela já cresça com essa ideia de que Água Branca tem é forte, né? É uma fonte cultural. Inclusive, uma fonte cultural. Isso que você fala é muito interessante, porque o que acontece? A cultura, às vezes a pessoa pensa que é só uma festa, que eu fui ali, pulei, dancei uma quadrilha, dancei um forró, uma coisa e tal. Só que, volta a dizer, cultura é aquilo que dá sentido para a nossa vida, certo? É quem nós somos no mundo. E o que é que acontece? Tinha um fenômeno que acontecia aí antigamente, que era o seguinte: o cara chegava aí, a vida difícil, dura, né? Aí o cara ia lá para São Paulo. Chegava lá numa situação deplorável, muitas vezes até analfabeto. Imagina o cara chegar na maior metrópole da América Latina e o cara não sabe ler um letreiro, não sabe como pegar um ônibus. E aí o que acontece? Chegava lá e recebia uma carga muito grande de preconceito, né? Porque nós sabemos que nós, nordestinos, nós sofremos um preconceito muito grande, que na verdade isso é uma disputa cultural que existe entre o Nordeste e o Sudeste, um tentando impor sua visão de mundo. Só que quem tem os meios de comunicação é a turma do Sudeste. Então a gente fica meio deficiente nessa guerra, mas a gente, né, combate com isso aí que você faz, com cordel, com música, com capoeira, com um monte de coisa. E o que acontece? Aí o cara vai para lá e chega lá e recebe aquela carga toda. Seu baiano, seu paraíba, seu cabeça chata, tal, não sei o quê. Como ele não tem elementos para se defender, tipo assim, ele não conhece a cultura dele, ele não sabe quem são os alagoanos, né, que tem fama nacional e internacional, quem é Graciliano Ramos, Luiz da Silveira, Hermeto Pascoal, Djavan, Zagallo, e por aí vai. Então o que acontece? Ele começa a recuar e começa a negar a cultura dele, certo? Porque ela não está bem cultivada, e passa a assimilar do outro. E aí o que é que acontecia? O cara voltava, passava 1 ano, 2 anos lá em São Paulo, depois voltava num chiado danado. Primeiro que aquele chiado dele já estava demonstrando que ele não falava mais com o sotaque original dele, ele já queria mudar. Ou seja, que o sotaque original dele, o nosso, nordestino, que foi feita essa criminalização pelo meio de comunicação, então eles criminalizaram nossa geografia, ou seja, eles passam a imagem, né, do meio de comunicação nacional, que o Nordeste é a imagem de uma caveira cravada numa estaca, certo? Que é tudo seco e tal. Sobre a nossa culinária, fazem galhofa com a nossa buchada. Buchada de bode e tal, não sei o quê. E, né, passa aquela imagem que o nordestino é aquele cara baixinho, da cabeça chata e tal. E outra coisa, que o nosso sotaque é feio. Um sotaque cantado e tal, não sei o quê. Esse dia até escrevi, né? O Brasil começou na Bahia, o Brasil não, né? O que nós conhecemos de Brasil começou na Bahia, então nós, nordestinos, não temos sotaque. Tem sotaque depois, os outros que vieram depois, né? O original somos nós. Então, o que acontece? O Paulo Freire, inclusive, dizia isso naquele livro dele, A Pedagogia do Oprimido. Ele dizia, quando sua cultura não é bem feita, você passa a negar a sua e assimilar do outro. Ele chama isso de invasão cultural. E quando você fala nisso, da importância da cultura, da gente diz, nós somos nordestinos, nós somos do sertão, eu tenho o maior orgulho do mundo, sou do sertão, sou da Lagoa, sou da terra de Curisco, certo? Mas eu reconheço que eu tenho elementos para me proteger, né? Se porventura eu vier a sofrer uma tentativa de sofrer um preconceito, eu sei como retrucar, mas infelizmente a maioria não tem esses elementos e passa a negar a sua cultura para assimilar do outro, né? Então, inclusive, os caras diziam o seguinte, olha, aquele cara ali Mas por quê? Aquele cara já foi em São Paulo. Quer dizer, nós que morávamos ali, quer dizer que nós, não é o nordestino, nós somos matuto, né? Nós somos os cafona. E o cara que foi em São Paulo, quando ele volta, ele é superior a nós. Por quê? Porque nossa cultura não é legal. Então, nós temos que passar a dizer que nossa cultura é legal, que é bonita, que é chique, que é complexa e, ao mesmo tempo, é simples. E é isso aí que você está dizendo, trabalhar as crianças, mas também os adultos. Adulto uma vergonha na cara e dizer que bonito, que lindo é ouvir Luiz Gonzaga, né?
Porque se a gente não achar bonita a nossa cultura, se a gente não preservar a nossa cultura, aí vem o de fora, vem o paulista e faz com que a gente engula a cultura deles, né? Aí a gente engole, né? Claro, porque a gente falta de instrução. Eles estão dizendo que São Paulo é melhor que aqui, que Alagoas, então, e a gente está aceitando isso. Então a gente engole, de certa forma engole, mas não deve ser, não deve engolir, né? A gente tem que preservar a nossa cultura e dizer que a nossa cultura é nossa e a gente tem que defender ela. A gente tem que defender para que, repito, né, para que não venha uma pessoa de fora e faça com que a gente engula a cultura diferente. Por exemplo, existe escola que não trabalha a cultura nordestina, a cultura de Água Branca. Trabalha o Halloween. Tá vendo aí? Deixa de... É o que você está dizendo, né? Deixa de trabalhar o que é da gente, o que é a essência da gente, para trabalhar a cultura norte-americana. O Halloween, que é a cultura norte-americana. Então, aí fica complicado, né? Na escola, a escola fazer isso. Não, e a escola é, né, um braço do Estado, um braço da prefeitura. Isso é uma vergonha. O cara falar em Halloween no sertão de Alagoas. Que Halloween, rapaz? Nós sabemos lá o que é isso. A gente sabe nem pronunciar esse trem aí. Entendeu? Aí, quer dizer, a gente começa a assimilar essa cultura americana. É brincadeira? Se a gente tem um mundo de cultura nordestina nossa aí, do sertão. Isso, assim, eu quero deixar claro também que a gente não pode vendar os olhos para as outras culturas, não, né? A gente tem que saber que existe o Halloween, a gente tem que saber que existe o funk lá nos morros cariocas, a gente precisa saber que existem outras culturas, tudo bem. A gente precisa saber que existe o Oktoberfest, acho que em Blumenau, né? Santa Catarina, a festa dos branquelos. Pronto. A gente precisa saber disso. A gente precisa saber disso. Só que não deixando as nossas raízes. Não deixando que nossas raízes se apodreçam. Não deixando que as nossas crianças só saibam da cultura de fora e não sabem de nada da cultura daqui. Perfeito. Que, na verdade, Regis, essa ideia aí era a ideia da Semana de Arte 1922. Tarsila do Amaral, aqueles caras lá. Qual era a ideia dos caras? Era antropofagia. Ou seja, a gente assimila o que é de fora, certo? O que é bom a gente fica, o que é ruim a gente vomita. Não fica, né? E aí o que acontece? A gente mantém o que é nosso e vai assimilando aquilo que é bom de fora. Não tem problema nenhum. Não pode ser ignorante, radical, tá? Isso aí não existe. Até porque a roda gira. Agora, a gente tem que manter nossa cultura muito bem cultivada, né? Essa é a ideia. Agora, você pega, por exemplo, um negócio que nem Halloween, ensinar para as crianças Halloween. Não, aí não dá, né? Não dá. Tem que conhecer? Tem. Agora, festejar Halloween? Pelo amor de Deus, né? É complicado mesmo. Aí não dá para ser feliz, né? Outra coisa que eu vejo forte. Pode falar, Regis, pode falar. Sim. Outra coisa que eu vejo forte aqui é o artesanato, né? Artesanato da palha, do forte e bonito, né? E tradicional, né? A palha, o cipó, o barro. Essas coisas assim também eu acho forte aqui, mas que, infelizmente, o barro não está decaindo, entendeu? Diferentemente da palha e do cipó, que a Serra das Viúvas ainda fabricam peças bonitas e valiosas, e até vendem para outras capitais, para outros estados, para as capitais. Então, eu acho isso bem interessante e que poderia ser
se bem trabalhado, se mais trabalhado, né? Porque ele é bem trabalhado. O pessoal lá tem uma associação e é bem trabalhado. Mas se fosse melhor trabalhado, melhor visto, acho que daria para gerar mais emprego por ali, pelo artesanato. Porque atrairia turistas, mais turistas. Sim. Isso é um ponto importante que você tocou agora, gente, a questão do turismo. Certo? Entra a gestão, essa gestão, todo mundo fala do turismo e tal, mas ninguém tem um plano, certo? E, na verdade, é o seguinte, Alagoas, Piranha se tornou o terceiro destino mais visitado do estado de Alagoas, certo? E Alagoas é um dos estados mais visitados do Brasil. Então, faz uns 6 a 7 anos que eu vi, isso antes da novela lá, né? Uns 7 anos atrás, que em um ano, Piranhas havia recebido 200 mil turistas. 200 mil turistas, certo? Isso significa o quê? O cara que faz turismo, ele sai lá do lugar dele na sexta-feira. Chega na sexta-feira, Piranha é uma cidadezinha pequena. Ele sobe uma rua, desce outra rua, já conhecia a cidade. Aí tem aquele museu lá, do cangaço e tal. Aí, se ele chegou de manhã, ele já conheceu a cidade, à tarde ele vai lá e dá uma volta no catamarã. Chega à noite, vai tomar uma cervejinha, comer uma comida típica do lugar, beleza. Só que ele vai ficar o sábado e o domingo, certo? Quando chega no sábado, não tem mais o que fazer em Piranhas. Você vai ter que repetir as mesmas coisas. Não tem mal fazer. É aquilo ali. Ou tu vai de novo no catamarã e o cara não vai de novo. Ou vai ficar ali na beira do rio tomando cerveja, comendo peixe ou comendo carne de bode. E aí o que acontece? Aí nós temos uma cidade que nem Água Branca, que fica ao lado de Piranhas, certo? Com um monte de atrativo turístico, ou seja, primeiro lugar onde, né, nós já falamos, do Lampião, do Curisco, tem uma catedral belíssima, tem um casario, já foi a maior potência econômica aqui do Alto Sertão, de toda essa região e tal. Aí, quer dizer, está passando 200 mil pessoas na porta da nossa casa e a gente não está chamando para entrar. Imagine que se a gente pegasse apenas 10% desses 200 mil turistas, que provavelmente já deve ser mais, porque teve muito mais divulgação, teve Globo Repórter, teve a novela, tal. Tudo isso aí. Se pegássemos 10%, daria 20 mil turistas por ano. Em Água Branca, 10%, nós estamos falando, que dá para pegar aí tranquilo, 30%, 40%, 50% tranquilo desses turistas. 10% daria 7 milhões de reais por ano em Água Branca. Porque um turista gasta em média 350 reais no lugar que ele está, no dia. Certo? Então, um turista chega aí, ele vai almoçar, ele vai tomar uma cerveja. Aí vai que ele gostou, já se hospeda no hotel, já vai gastar mais do que 350 reais. Então, aí o que acontece? Em um ano daria 7 milhões de reais. Esse turista vai consumir o artesanato que está falando, certo? Da palha, do barro, do Cristo, do Gilarte, os teus cordéis. Quer dizer, todo esse dinheiro ia financiar essa produção artística de Água Branca. E, inclusive, ia gerar outros negócios. São 7 milhões de reais. Se nós falássemos em 20%, daria 14 milhões de reais a mais todo ano na economia de Água Branca, que daria para gerar vários empregos diretos. Os artistas iam poder viver por conta própria, sendo muito bem remunerados, certo? E com a dignidade respeitada e a autoestima elevada. Isso mesmo. O turista está aqui bem pertinho, né, da gente. Piranha, como você falou, Piranhas é o terceiro ponto turístico mais visitado de Alagoas. É muita gente que vai para Piranhas, é muita gente passando na rodovia aqui bem pertinho da gente. Então dá para fazer sim um plano de governo bom, dá para fazer um plano de governo decente, bom, e trazer esses turistas para Água Branca. Pelo menos passar um domingo aqui, um sábado à noite, para começar e depois ir expandindo, né? Depois ir fazendo todo o manejo para que o turismo cresça ainda mais. Dá para fazer, sim. Sim, na verdade, está tudo na porta de casa. É como se fosse uma loja, certo? Os clientes estão passando na frente e a porta está fechada. Você não chama para entrar, não abre, só vem cá vender meus produtos. Tá me ouvindo? Estou, mas cortou aí. Fala aí. Não, eu estou dizendo, é como se Água Branca fosse uma loja, certo? Tem 200 mil pessoas passando na frente da loja e ninguém abre a porta da loja para o povo entrar. Tem que ter uma recepção boa, né? Tem que ter
tem que ter uma base boa também, né? Também não adianta o turista entrar aqui em Água Branca e não ter uma estrutura para recebê-lo, né? A coisa tem que ser planejada bem direitinho, tem que colocar os pingos nos is bem direitinho para que quando o turista chegue, ele visite, ele almoce, ele se hospede, mas ele volte. E volte com mais gente, né? Opa. E volte com os parentes. Então, para ele voltar, ele tem que encontrar uma estrutura boa na cidade. Isso, tem que ter uma boa impressão, né? Então, a cidade tem que estar limpa, né? Tem que estar os meios-fios pintados, tem que ter uma boa recepção, seja lá da Secretaria de Cultura ou do próprio gabinete do prefeito, né? Tem que ter alguns eventos programados. Então, o cara vem lá do Sudeste, ou vem lá até mesmo da capital de Maceió, do Recife e tal, e ele sabe que vaquejada é um negócio que ele vê nos filmes, certo? Ou no máximo num videozinho no YouTube. Então, quer dizer, vai lá e faz uma simulação de uma vaquejada, o cara vivenciar aquilo ali. Chega lá em cima do Mirante, o Mirante tem que estar bonito, organizado, tem um evento programado para aquele dia, para aquela hora, para recepcionar aquele povo, tem alguém tocando uma música, uma coisa decente, né? O restaurante tem que ter estrutura para receber esse povo. Então, tudo isso. Outra coisa fundamental e importante, por exemplo, um dos ativos culturais mais importantes que existe é a Feira Livre, da cidade do interior do Nordeste. E volto a dizer, essas pessoas que são do Sudeste só viram isso no filme, na novela. Então, quer dizer, o cara está ali domingo e fica sabendo que a feira de Água Branca é na segunda, certo? Então, a feira é na segunda, ele diz, não, eu vou ficar aqui para ver a feira. Só que acontece, imagine um cara desse se deparar com o nosso açougue, com a maneira como é exposta, como é vendida as carnes. O cara, a primeira coisa que ele vai perguntar, olha, a comida que eu comi no hotel saiu daqui? Foi. Primeira coisa que você está dizendo, o cara tem que sair falando bem, trazer os parentes, trazer os amigos e tal, não sei o quê. Ele vai sair falando mal, porque não é concebível, não é aceitável em 2020 que Água Branca ainda tem um açougue naquelas condições. Tem que melhorar a estrutura da cidade, tem que melhorar um monte de coisa para se pensar em ser um potencial turístico de Alagoas, né? Isso mesmo. Regi, então é isso, meu amigo. Vamos já nos dirigindo aqui para o final. Foi muito bom o bate-papo. Né? O tempo passa que a gente nem percebe, né? Tem conversa aqui até 1h. Afinal de contas, Água Branca tem muita coisa, né? Porque está meio escondida debaixo do tapete, mas você está ajudando aí a botar para fora aí. E, primeira coisa, lhe parabenizar, dizer que seu trabalho é extremamente importante, muito importante mesmo, valorizar a cultura, nossa cultura, certo? Mostrar para os jovens, os adolescentes, que é bonito ser nordestino, é bonito ser sertanejo, isso é chique, isso é legal, certo? E que cada vez mais a gente cultive nossa cultura, que a gente passe a conhecer mais os personagens do nosso estado, né? Para que a gente, quando chegar no outro lugar, a gente poder dizer, olha, eu sou da terra de Curisco, eu sou da terra, certo? De Graciliano Ramos, de Diniz da Silveira, e você me respeite, porque aqui nós temos história. Não vem que não tem. E você está ajudando isso aí. Seu trabalho é muito importante, muito importante. E eu torço para que você cada vez cresça mais, mas que você também ganhe dinheiro. Porque todo artista merece ser remunerado pelo seu trabalho. É verdade. Mas assim, eu acho que a remuneração é boa, né? Mas o que eu quero mesmo, assim, é que o cordel verdadeiro, né? Ele se engrandeça cada vez mais, ele retome o lugar dele, que ele tinha antigamente nas feiras, nos lugares populares, para que o povo veja o quanto é bom escutar um cordel, ler a poesia rimada. E, Michel, eu agradeço a você pelo convite para a gente trocar uma ideia sobre cultura. E eu sempre, quando eu estou dando alguma palestra numa escola para as crianças, ou em algum evento, eu termino com um poema. Pode ser?
Claro, claro. Por favor. De agradecimento. O nome desse poema é Agradecimento. Ele diz assim: agradeço a Deus por tudo, pelo sol a aquecer, pelo vento a soprar, pelo belo amanhecer, pelo rio que mata a sede, pelo cochilo na rede num bonito entardecer, pelo rico oxigênio, pela minha existência, pela criança sorrindo me mostrando a inocência, pelo trabalho diário, pelo pão no meu armário para minha sobrevivência. Agradeço, nobre irmão, pela mãe que dá carinho, pelo pai que me mostrou qual é o melhor caminho, por ter mãos para afagar, por ter pés para desviar dos perfurantes espinhos. Muito bom, muito bom. Maravilha, maravilha. Muito bom, Regis. Pô, prazerzão falar contigo, cara. Muito bom mesmo. Gostei, parabéns, e que você influencia aí cada vez mais a juventude, os outros artistas, para todo mundo sair da toca aí. Vamos, né? Falar, tem que falar, botar para fora as coisas. Isso mesmo. Vamos fazer com que essa juventude coloque os seus trabalhos de artes para fora, né? Mostre para o mundo. Isso. Obrigado aí, Michel. Falou. Valeu, Regis. Um abração. Maravilha.